bem-vindos ao canal do Faça Você Mesmo. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Cá estamos nós para a nossa viagem anual. Finalmente. Estava um bocadinho difícil. Estava um bocadinho. Bem pessoal, isto vai ser uma viagem diferente, vão ser cerca de 3.000 km e vai ser diferente porquê? Porque vamos ter curvas, como é lógico, não é? Montanhas, vamos ter praias, vamos ter uma visita e vamos ter um transbordo e um passeio. Nesta viagem vamos tentar também mostrar o nosso dia-a-dia, não é? De uma forma resumida, vá, digamos assim. Vamos mostrar, não mostrando a nossa viagem, criar-vos um bichinho para virem conhecer, mas não mostrar tudo, que é para depois também, eu pelo menos falo por mim, que quando vejo muitos vídeos no YouTube e pesquiso sobre o sítio que quero ir, se vir muito conteúdo, depois chega a um ponto tipo, olha, parece que já fui. Exatamente. Então tá a falar com o Nuno, estava a dizer que achava que havíamos de mostrar, mas não... Criar aquela vontade de vocês irem também, mas de maneira a que vocês um dia, não é? Quando chegarem lá, não conhecerem já tudo. Olha, o Nuno mostrou isto, o Nuno mostrou aquilo, não. Criar uma expectativa para vocês, que é para quando lá forem, ser a primeira vez, digamos assim. Ditas estas palavras sábias aqui da Lila, vamos nos fazer à estrada, porque ainda temos 1200 km para chegar ao início do nosso destino. Espero que gostem da nossa viagem, sentem-se na cadeira, no sofá e assistam, vai valer a pena. E pronto, vamos lá, boa viagem para nós e até já. E cá estamos, hora e meia depois, após 155 km desde casa, estamos a entrar em Espanha. Pessoal, eu não sei se há pouco disse, já não me lembro, e também só estou a dizer agora, porque quando saí de casa esqueci-me de meter o microfone. A pressa era tanto de vir fazer a viagem que até me esqueci de meter o microfone. Há pouco, não sei se vos disse, mas vamos tentar, eu e a Lila vamos tentar fazer publicações assíduas, atenção, fazer umas publicações assíduas com os locais para onde a gente vai, custos de alojamento, de combustível, isso tudo. A próxima paragem para abastecer eu também já marquei aqui no GPS, porque já foram algumas viagens, ou seja, já tenho algumas viagens no lombo e eu já me conheço e quando estou a viajar vejo que a gasolina está quase a chegar ao fim e depois com aquela preguiça de parar para ir abastecer, digo, meto na próxima. E agora vou-vos contar um episódio que aconteceu com a gente. Isto foi em 2021, quando estávamos a vir dos picos da Europa, já era meia-noite e tal, mais ou menos. A bomba que a gente parou, assim tipo estas, agora em Espanha as bombas são assim retiradas das autovias. Faltava para aí 1 minuto para 1 da manhã, já ia mesmo dos cascos, já andava ali tipo a poupar e a fazer cálculos para quantos quilómetros dava. Então entramos numa bomba, faltava 1 minuto para a bomba fechar, eu estaciono para a moto junto à bomba, a Lila sai da moto, vai lá correr pedir a mulherzinha e a mulherzinha fecha-lhe a grade mesmo na cara. Faltava praticamente 1 minuto, não sei se no relógio dela já era a hora. E a Lila ainda tentou dizer que estávamos em viagem, que não tínhamos combustível para andar mais e ela sempre a fazer sinal para o relógio a dizer chega a hora, acabou. E a Lila, claro, em português, começou a mandar vir com a mulher, a levantar os braços e estava lá um camionista dentro de um caminhão que devia ter acabado de abastecer. Viu ali a Lila a levantar os braços e coisa e até só foi embora depois quando a gente arrancou. Devia ter medo que a gente fizesse alguma coisa à mulherzinha. Mas não, nem era esse o caso, era só mesmo, na minha opinião, foi um bocadinho de falta de consideração, porque também não era por mais 2 ou 3 minutos que ela podia nos deixar abastecer. Depois, estive aqui à procura no GPS, lá encontrei 2 ou 3 bombas ali perto, mas mesmo assim tive de estar a fazer cálculos e vá lá que a moto chegou lá. Por isso, o próximo abastecimento vai ser cerca dos 300 km, faltam 140 km. A gente tem muito tempo, como eu disse há pouco, temos 2 dias para chegar perto do nosso destino, por isso a gente vai se falando e vocês apreciem a nossa viagem. Mais um bocadinho de obras, já é normal apanharmos um bocadinho de obras em todas as viagens. Faltam 32 km para chegarmos a Sanabria, província de Zamora, Castela León. E tem radar também. Então, já acordaste?
Bem, estamos agora a passar pela zona de Puebla de Sanabria e da zona do lago também, que fica mais ou menos entre uns 15 e 18 km acima de Sanabria. Também é uma aldeia, nem sei se é aldeia, se é cidade, muito bonita de se visitar, passar lá um bocadinho. E ali há pouco atrás, na zona das obras, eu esqueci-me de dizer, estávamos a passar abaixo de Ponferrada. Também é uma cidade bonita de se visitar. Depois tem lá aquelas minas de Las Médulas, que infelizmente ficou naquele disco danificado, perdi tudo, a parte de Ponferrada e de Las Médulas. Aqui em Sanabria passamos quando fomos aos Picos da Europa, e há cerca de um mês e meio também estivemos lá, mas foi de carro, fomos pela primeira vez aos lagos. Mas se vocês quiserem um roteiro espetacular para fazer em 2 dias, vocês podem vir, para não demorar muito, vir pela autoestrada até Bragança, fazerem a nacional até Puebla de Sanabria, ir ao lago, depois ir a Ponferrada, visitar Las Médulas e depois regressar a Portugal por Chaves. E posso-vos dizer, façam este percurso, que a estrada é mesmo espetacular, cheia de curvinhas. De Las Médulas até Bragança não, até Chaves também tem muitas curvas, vários túneis, dá para aproveitar bem 2 dias assim em grande. Agora falta-me 55 km para ir abastecer ao ponto que eu marquei no GPS e vamos lá continuar, ainda falta muito. Temos um bocadinho da A52 para vir aqui Bomboei para abastecer. Aqui a maior parte, se não todas, as áreas de serviço é tudo fora das autovias, por isso temos de sair sempre um bocadinho. Depois, para não andar para trás, tem logo outra entrada logo a seguir à bomba. A Lila diz que é uma chatice, mas pronto, mas tem que ser. Mas também já passámos aqui quando fomos aos Picos. Cá estamos de abastecer. Ora, vamos lá abastecer. Aqui está 1,59,9, não está muita diferença de Portugal, 6 cêntimos. Vamos lá meter. Primeiro abastecimento, primeiro cafezinho. Para a Lila não dormir, ó, já está a comer chocolates e tudo. Ela vai fina. Mulher, isto tem açúcar. Paragem técnica para WC, já contornámos Benavente, Leão e agora vamos em direção a Burgos. Já vamos parar, um lugarzinho aqui é que era. Está concluída mais uma paragem tática nos arredores de Leão, no início da A231, para esticar as pernas, que isto já são umas horitas e amanhã ainda vai ser o dia todo. Hoje só saímos depois da hora do almoço, já são umas horitas. A Leila está ali a descansar e eu ando aqui às voltinhas para aliviar o corpo. Tem que ser assim, viagens longas, parar de vez em quando, espairecer, mexer as pernas e continuar. Ainda faltam uns bons quilómetros. Mais uma paragem tática, mas eu não queria parar. Olha, a rotunda de Santiago. Sim, vou parar aqui. Assim fora da rotunda, só para vestir o forro. O vento não, o tempo está a mudar de caralho. Sei lá. Se vestes o forro e eu aproveito e mostro as minhas novas bolsas. Um novo gadget, umas malinhas para as crash bars e levamos aqui os forros, ou seja, ela agora tirou e está quentinha. Por acaso está a arrefecer o tempo, parece trovoada. E finalmente chegámos a Burgos. Agora vamos ver onde é que vamos jantar, não é? Há mais frio aqui a andar devagar do que na autoestrada. Tu é que foste esperto em meter o fogo. Aqui. Aqui. O check-in, mas depois de jantar.
Eles aqui em Espanha é tudo a horinha. Chegámos um bocadinho depois da hora do check-in, já tivemos só lá com a máquina. Acabou. Isto não há horas extras para ninguém. Agora vamos procurar o 111. É para aí? Procura aí. 111 deve ser para aí. Deve ser para aí. 110. Privado, aqui ao privado. 111 aí. Deixa eu meter o código. 463 04 Cardinal. E agora passar o cartão. Esse código. E não ingressar no quarto. Exato. O cartão que o Nuno pegou daí da caixinha não tá funcionando? Exatamente. É pesado. Vamos à segunda tentativa agora. Isto. 7780 Cardinal. 80 Cardinal. A terceira tentativa foi de vez. Está fácil. Bem, já temos aqui tudo acomodado. O nosso quartinho para uma noite. E aqui uma casa de banho limpinha. Só para passar a noite chega. Está feito o dia 2. A Lila já está ali entretida com o guia turístico, mas esta viagem não dá para... Até chegar ao destino final não vai dar para passear. Se calhar amanhã de manhã damos uma vista de olhos pela cidade. Este é o nosso quarto para esta noite, chega perfeitamente bem. Isto para fazer quilómetros e vir dormir chega perfeitamente bem. 55€ foi quando pagámos por este quarto neste hotel. Vou deixar aí o nome que eu já não me lembro de cor, já é tanta coisa. Alda Puerto Seco, é isso. Os arredores de Burgos. Aqui diz só Alda Hotel. É isso é o grupo. Pronto, já é isto pessoal, agora vamos encontrar algum sítio para comer, dormir, caminhar, temos que acordar cedo e temos mais outra dose igual ou mais como hoje, ok? Grande abraço, espero que estejam a gostar e até amanhã. Tchau! Estou entretida que nem eu. Até amanhã pessoal.